Este é 15 Minutos, uma conversa rápida sobre momentos críticos do atendimento no pronto-socorro. Este é o podcast do curso de Medicina de Emergência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Eu sou o Dr. Júlio Marchini, supervisor da Residência de Medicina de Emergência, e neste 8º episódio está comigo o Dr. Patrick. Ele é assistente do nosso pronto-socorro e diarista da Unidade de Cuidados Intermediários do pronto-socorro. Tudo bem, Patrick? Tudo bem, Júlio. Queria agradecer novamente pelo convite. Tenho recebido alguns feedbacks positivos sobre o nosso podcast. Que legal. E fico muito feliz de ser novamente convidado para a gente discutir aqui algumas coisas da medicina de emergência. Então vamos inaugurar uma sessão nova aí do podcast. A gente tem perguntas, tá? Temos a primeira pergunta aí. Essa pergunta veio no fórum do nosso curso. Foi feita por Francisco Batista, ele é de Fortaleza. E ele está perguntando sobre o podcast que a gente fez sobre pneumonias. Ele diz sobre antimicrobianos no tratamento da pneumonia, foi citada a possibilidade de cobertura para pseudomonas. Ele quer saber qual antimicrobiano fazer. Tudo bem, Francisco? Gostei da pergunta. Espero que mais pessoas façam perguntas sobre os podcasts, não só os podcasts, mas também sobre as aulas, e a gente vai, à medida do possível, respondendo aqui no podcast também. Os antibióticos que a gente tem para cobertura de pseudomonas, Pseudomonas aeruginosa, é um germe não fermentador da glicose, né? Tem alto poder de indução de resistência por vários mecanismos diferentes. A gente tem uma quantidade limitada de antibióticos que a gente pode fazer para esse tipo de bactéria. Se a gente sabe, os aminoglicosídeos, eles cobrem a pseudomonas, a gentamicina, a amicacina, como também algumas penicilinas, como a piperacilina, o tazobactam, cefalosporinas, como a ceftazidima, cefepime, e os carbapenêmicos, como o imipenem e meropenem. Outros antibióticos são as quinolonas, ciprofloxacina e levofloxacina também tem cobertura para pseudomonas. Só que qual seria o antibiótico de escolha que a gente usa para um paciente que vem de casa e tem aqueles riscos de colonização e infecção por pseudomonas que a gente comentou no podcast anterior? A nossa escolha preferencial é a ceftazidima, uma cefalosporina de terceira geração. Seria o antibiótico de menor espectro bacteriano que tem cobertura para pseudomonas. E a gente usa ele com bastante frequência aqui no nosso serviço, e o nível de indução de resistência para ele, para paciente que vem da comunidade, é baixo. Para paciente que já está internado, a ceftazidima geralmente não funciona. A gente tem uma alta prevalência de pseudomonas ISBL ou até pseudomonas KPC. Muito bem. Então, ficamos abertos a novas perguntas. E o que a gente veio falar para vocês hoje é do estudo Paramedic, tá? A gente, voltando aí, quem escutou o episódio 5, a gente falou sobre adrenalina na parada, e a gente comentou no final desse podcast um estudo que estava para sair o resultado, que talvez respondesse de forma definitiva, né? Algumas coisas eu acho que de fato ele responde, e outras deixa mais perguntas. E é o estudo Paramedic, né? Ele foi finalmente publicado no New England, dia 18 de julho. Patrick, posso pedir sua ajuda? A gente pode dar uma rápida resumida do que foi o Paramedic, para quem não ouviu o episódio 5, para quem está começando a escutar a gente agora. Tá. O Paramedic, Júlio, foi um estudo que comparou o uso da adrenalina com o uso de placebo na parada cardiorrespiratória extra-hospitalar. O que esse estudo queria saber? Ele queria saber se os pacientes que recebem adrenalina durante a parada cardíaca, durante o manejo da parada cardiorrespiratória no ambiente extra-hospitalar. Vale citar isso, que foi no ambiente extra-hospitalar. É super importante, eu acho que para toda a interpretação tem esse fator, de fato. A necessidade desse estudo surgiu ao longo de vários anos, como a gente comentou. Eu acho que a gente comentou no episódio 5, né? E aí nesse estudo foram 10 mil pacientes incluídos impressionante, na né? análise, em cinco regiões, que eram 5 regiões da Inglaterra,
que eram sob jurisprudência de alguns serviços de ambulância. As ambulâncias eram randomizadas para ele tinha uma caixa com a seringa, e a seringa dizia que a droga era adrenalina, só que podia ser placebo, podia ser adrenalina. Placebo, podia ser adrenalina, e você não tinha como garantir qual das duas drogas era. Mas você... os pacientes tinham possibilidade de não participar do estudo se eles pedissem aos pesquisadores um bracelete. Isso. E o bracelete estava escrito no trial, né? No study. E aí os ressuscitadores da ambulância, eles eram treinados a procurar esse bracelete, e se o paciente estivesse usando isso, eles iam para uma caixa open label que de fato tinha adrenalina. Isso. Isso foi divulgado na mídia local, isso foi o compromisso que eles conseguiram ter com o comitê de ética, de poder sair do estudo, e ao mesmo tempo como é que você tem de uma parada e pede para a pessoa participar ou não do estudo. Não tem muito o que ser feito ali naquela corrida, né? Depois do estudo feito, que o paciente chegava no hospital, se ele tivesse retorno à circulação espontânea, o paciente era acessado, ou o familiar do paciente era acessado, para saber se ele continuaria ou não no estudo. O que teve foi que a maioria dos pacientes continuaram no estudo, a grande maioria. Muito bem, então nossa intervenção, né, eles eram então inicialmente reanimados, e na hora que chegava na parte avançada aí da reanimação, passavam a ser incluídos no estudo, recebendo então esse adrenalina ou placebo que eles não sabiam, né, era cegado. Isso. Dos 10.623 pacientes que foram incluídos, somente 8.014 foram randomizados, porque cerca de 2.000 pacientes não entravam nos critérios de inclusão do estudo, ou seja, eram incluídos nos critérios de exclusão, que eram asma, anafilaxia, parada secundária a trauma, gravidez, menor de 16 anos, pacientes menores de 16 anos, como também os pacientes que tinham retorno à circulação espontânea após o BLS. Ou ainda se eles já tinham recebido adrenalina. Em algumas ocasiões, chegou a cerca de 1.000 pacientes que no local ele recebeu adrenalina. Por algum serviço de hospital que estava perto, ou por algum socorrista que estava perto, Perfeito. que por acaso tinha adrenalina e fez a infusão, e os pacientes foram retirados. O fato é que 8.000 pacientes foram randomizados, aproximadamente 4.000 para cada lado. E o desfecho primário? O desfecho primário desse estudo, Júlio, era bem seco, né? É o desfecho mais duro que a gente consegue ter na medicina, que é a mortalidade. É puro. Ele não é um desfecho composto, é sobrevivência com 30 dias. Isso, sobrevivência com 30 dias, para não deixar dúvida, né? E os desfechos secundários, acho que o mais importante sobrevivência com... Era a sobrevivência com desfecho neurológico favorável. Ou seja... O que seria um desfecho neurológico favorável, Júlio? Eles usaram ranking, né? Eles caracterizaram como um ranking. O ranking é uma escala de dependência neurológica, de dependência para atividades que o pessoal desenvolveu para pacientes que têm doenças que afetam o sistema nervoso. O melhor aí, eu acho que até o ranking 2, né? Ranking 0 a 2. Mas eles incluíram 3, né? Isso. Eles incluíram 3. O que seria, falando rapidamente, o que seriam esse ranking? Ranking 0 sem problema nenhum. Ranking 1 não tem desabilidade significativa, consegue fazer todas as atividades, igual você está falando. O ranking 2 ele já tem uma pequena incapacidade de funcionalidade normal, mas ele consegue cuidar-se sem assistência. Tá? Então ele já tem um pequeno déficit. Já o ranking 3, ele tem uma desabilidade, ele tem dificuldades moderadas, necessita de alguma assistência, mas consegue se locomover sem ajuda. Ele pode usar uma bengala ou um andador, mas não precisa de outra pessoa para ajudar. Então, até o ranking 3 até que é razoável, de fato. Né? O ranking 4 é uma dificuldade moderadamente grave. Ele não consegue andar sozinho e ele não consegue cuidar de suas próprias necessidades sem assistência. Não tem capacidade de administrar suas necessidades fisiológicas. Isso. Faltou aí o ranking 5. O ranking 5 é o paciente que é acamado, incontinente e que requer cuidados constantes. E ranking 6, que entra aí, né? Mas o ranking 6 é
óbito. Óbito, A maioria dos pacientes teve um ranking 6, né? O que a gente teve como desfecho secundário mais importante, mas que chamou mais atenção nesse estudo foi o déficit neurológico favorável em 30 dias, né? Que era um ranking menor que 3. Quais foram os nossos resultados, então? Então, Júlia, a gente teve como resultados do desfecho primário, a gente pode dizer que foi um estudo positivo, né? Teve 130 pacientes que sobreviveram no grupo da adrenalina, o que confere uma porcentagem de 3,2% da amostra dos pacientes randomizados para o grupo da adrenalina e 94 pacientes do grupo placebo, o que dá 2,4% dos pacientes com um índice de significância, um P estatisticamente significativo. Tá, a diferença entre os grupos é 0,8%, tá? O que corresponde a um NNT de 112. Então, a cada 112 pacientes que eu administrei adrenalina, um saiu vivo a mais do que no grupo placebo. Isso é 30 dias, né? Tinha desfecho secundário aí que era sobrevivência até o hospital. Eu sei que isso não era o desfecho primário, mas eu acho que é interessante esse resultado. Dos pacientes que receberam placebo, somente 30% chegaram ao hospital, enquanto que os pacientes que receberam adrenalina, 50% chegaram ao hospital. O que a gente sabe é que durante a internação, esses pacientes que receberam adrenalina, eles foram mais para a UTI, eles tiveram mais internações de UTI, mais necessidade de cuidados de terapia intensiva, mas a proporção dos pacientes que iam para a UTI também morriam mais. Praticamente ficou igual com 30 dias, né? Então eles chegaram muito mais vivos, né? E aí, de fato, até isso não é exatamente explorado no estudo, mas esses pacientes chegaram a mais, a maioria estava na UTI, então provavelmente entubado, muitos já morrem no pronto-socorro, né? Eles não conseguem nem ser transferidos, né? A gente tem um dado no apêndice suplementar bem interessante, que dos pacientes que chegaram no departamento de emergência, 35% dos pacientes que receberam adrenalina morreram no departamento de emergência, ou seja, não deu tempo de chegar na UTI. E dos pacientes que receberam placebo, essa porcentagem foi de 22%. Então, assim, dos pacientes do grupo placebo que chegaram ao departamento de emergência, eles morreram menos. E assim por diante na UTI, até chegar esse resultado de 30 dias que a gente está observando. Isso. E esse desfecho secundário neurológico, né? Eu acho que isso é muito importante, né? A gente não apenas quer que o paciente fique vivo, mas que ele fique vivo como uma pessoa consciente, que vai continuar aproveitando a vida, que tendo qualidade, né? Isso é um desfecho cada vez mais importante para as pessoas, né? E antes de mostrar os estudos, na discussão do artigo ele fala sobre alguns levantamentos que eles fizeram, algumas pesquisas populacionais que eles fizeram antes de lançar esse estudo. Nessas pesquisas populacionais que eles fizeram, foi bem interessante que as pessoas que foram entrevistadas, elas mostraram que a maior prioridade delas, depois de uma parada cardíaca, era ter qualidade de vida. E foi dada essa opção a ele, você queria estar vivo ou ter a qualidade de vida? Você podia estar vivo com déficit neurológico, com necessidade de ajuda para tudo, e eles preferiram ficar vivos com qualidade de vida. E aí eles também eram mais propensos a não aceitar tratamentos em que a chance de recuperação é pequena e a chance de déficit neurológico, de sequela neurológica era grande, como um tratamento de uma parada cardiorrespiratória, né? Isso é bem interessante também, que eles terem perguntado às pessoas antes de fazer esse estudo o que é que eles preferiam. A relevância disso é que talvez a gente pode repensar qual é o desfecho primário, né? Que a gente está simplesmente pensando em sobrevivência, mas talvez tem que ter a sobrevivência com qualidade, que é o que eu acho que é o que reflete esse questionário. Podia ser até um desfecho composto, né? Talvez. Aumentaria a robustez do estudo. Talvez. Mas como desfecho secundário, ele colocou a alta hospitalar com desfecho neurológico favorável, um ranking menor ou igual a 3, e aí ele analisou de todos os pacientes que foram randomizados. Dos pacientes que receberam adrenalina, 87 dos 4.000 que receberam adrenalina, 87 pacientes tiveram alta hospitalar com desfecho neurológico favorável.
o que dá uma porcentagem de 2,2%. E nos pacientes que receberam placebo, dos 4.000, 74 tiveram um desfecho neurológico favorável, o que dá uma porcentagem de 1,9%. O que é interessante é quando você analisa com relação a todo mundo que foi randomizado, não existiu diferença estatisticamente significativa dentro de todo mundo. Mas se você vai olhar no grupo de pacientes que receberam alta hospitalar, se você for... tem até esse dado no apêndice suplementar também, dos pacientes que receberam alta hospitalar com desfecho neurológico favorável, existe uma tendência de que os pacientes que receberam placebo tenham menos déficit neurológico do que os pacientes que receberam adrenalina. Inclusive, ele cita isso no estudo, que os pacientes que eram ranking 4 ou 5, 31% dos que tiveram alta tiveram um ranking ruim, um ranking de 4 ou 5 do grupo da adrenalina, e somente 17,8% dos pacientes do grupo placebo tiveram um ranking 4 ou 5, ou seja, um ranking ruim. É tipo aproximadamente o dobro da porcentagem dos pacientes. Não, de fato, numa análise pós-hoc no suplemento, eles mostram que o grupo com ranking 5 especificamente era significativamente pior no grupo de adrenalina. Isso é uma diferença aí de 23 pacientes a mais com disabilidade, com deficiências graves no grupo adrenalina. Então, ressomando aí tudo, aparentemente o que a gente tem aí é 0,8%, quase todos os pacientes com 30 dias após parada é uma mortalidade muito, muito alta, né? 97%, 98%, né? Então a gente tem aí a adrenalina ajudando em 0,8%, sendo que dessa mesma porcentagem aí 0,3% com um desfecho neurológico pior no grupo adrenalina. Se a gente for olhar o NNT desse estudo, 112 para sobrevivência, mais um NNH, né, o número necessário para um malefício. Que eles não mostraram no estudo, mas... Não, que a gente fez mesmo... o favor de calcular que a gente mesmo calculou, que deu 175, né? É difícil, né? A gente começa a trabalhar com números muito pequenos aí, porque as complicações, esses sobreviventes, né, na verdade, são raros, né? A gente até imaginava uma coisa diferente, né? 10% de pacientes sobrevivem a uma parada. Não, a gente está vendo que é muito pior do que isso. 3% sobrevivem a uma parada. Ele fala no né? estudo, na parte da discussão, em que os pacientes só foram randomizados após não responder ao primeiro ciclo da RCP. Então você já mostra É uma parada mais complicada, né? Não é uma parada que reverte a facinho. Inicialmente, né? Possivelmente já tenham uma piora de sobrevida. Eu acho que tem um outro ponto importante que eu acho que a gente tem que deixar bem claro, né? A gente já citou no começo que esse era um estudo fora do hospital, tá? E por que isso é relevante? O tempo médio entre o paciente ser reconhecido que ele estava parado até ele receber a adrenalina foi 21 minutos. 21 minutos. Possivelmente na fase metabólica da parada cardiorrespiratória. Essa é a mediana. Então, metade dos pacientes recebeu com menos tempo do que isso, metade recebeu com mais tempo do que 21 minutos. E isso não é a realidade, por exemplo, numa parada intra-hospitalar. Isso. A gente espera que não, A gente não pode, de forma alguma, extrapolar esses resultados para a parada intra-hospitalar. Então, talvez, como regra geral, a gente pode pensar, não, eu vou interpretar esse estudo como um estudo ruim para adrenalina, porque a diferença de sobrevivência é quase nenhuma e, além disso, o pouquinho que sobreviveu a mais teve uma porcentagem com desfecho neurológico ruim. Talvez a gente pode temperar um pouquinho essa interpretação. Se você conseguir chegar no paciente muito rápido e conseguir administrar essa adrenalina com menos de 20 minutos, talvez seja ainda um paciente que vale a pena, né? Não vai ser os principais a coorte principal que esse estudo conseguiu chegar, né? A gente tem uns dados interessantes aqui também, que é o número necessário, o NNT, de um reconhecimento precoce de uma PCR é de 11. Ou seja, a cada... Não, de fato, tem outras ações e condutas que a gente pode ter em volta da parada que são muito mais importantes
do que adrenalina. Mas eu só tô querendo temperar assim que não pensaria... você olha um resultado desse, nossa, não, quero descartar a adrenalina, não vou mais fazer adrenalina de jeito nenhum. De fato, eu acho que se você está chegando numa parada com 30 minutos que ela aconteceu, talvez realmente não vale a pena mesmo. Eu só vou levar esse paciente, talvez eu consiga levar esse paciente para o hospital, ele vai morrer talvez no hospital, e se ele sobreviver, ele tem uma chance de ter uma deficiência grave. É justamente isso. Só para complementar as outras coisas que a gente tenha para fazer, além da adrenalina na parada, ensinar a população a assistir uma parada cardiorrespiratória. E essa parada cardiorrespiratória assistida tem um NNT de 15, ou seja, cada 15 pacientes que têm a parada cardiorrespiratória assistida por alguém que estava do lado, você salva uma vida. O ensino de um leigo a fazer isso, eu acho que talvez o que você consiga colher com isso seja muito pouco. Agora, se você tem acompanhante desse paciente, um paciente de alto risco para ter uma parada, um coronariopata, você ensina a esposa a fazer ou o cuidador a fazer uma ressuscitação de alta qualidade, eu acho que você consegue um resultado muito interessante. Concordo demais, Júlio. E a desfibrilação precoce, né? Sobre a necessidade de você colocar desfibriladores, ideias... nos locais. Nos locais que transitam muitas pessoas. Eu já vi um dado interessante que o número de vidas que você salva com um desfibrilador é mais ou menos equivalente ao número de vidas que você salva com os extintores que a gente vê em todos os locais. E os extintores são obrigatórios, né? Esse dado é interessantíssimo. Eu desconhecia ele, né? O que a gente tem a cada 5 pacientes que param perto de um desfibrilador, você salva uma vida, né? Um NNT de 5. É um pouquinho melhor que o da adrenalina. É um pouquinho melhor que a adrenalina, 112, só para lembrar, gente. Bom, vou fazer o convite a todo mundo ler o estudo pessoalmente e tirar suas próprias conclusões. Eu acho que foi fascinante. Vai usar adrenalina, Júlio, na parada extra-hospitalar? Eu acho que do jeito que eu falei. Eu acho que a parada que demorou mais para chegar, de fato, acho que não vou mais fazer tanta questão de usar. Agora, se você for chamado numa parada hospitalar, mas com um tempo muito rápido, eu acho que ela ainda vale a pena. Não penso que ela está completamente excluída, e muito menos na parada intra-hospitalar, né? Até a gente demonstrar que o que acontece na intra-hospitalar, né? Talvez sejam resultados bem diferentes. Talvez surjam outras drogas no futuro, né? Que o déficit neurológico da adrenalina, ela postula-se que seja por um déficit de microcirculatório induzido pela adrenalina no cérebro, que faz com que haja hipoperfusão cerebral. Talvez a gente tenha alguma droga no futuro que consiga aumentar a taxa de retorno à circulação espontânea sem aumentar o déficit neurológico. Pessoal, queria fazer um convite aí para vocês entrarem no nosso curso, tá? O link é tiny.cc/emergência, tiny.cc/emergência. Esse sábado a gente vai ter um módulo ao vivo, ele é das emergências gastroenterológicas e ginecológicas, tá? Mas os módulos continuam disponíveis depois, vocês podem assistir, podem participar, podem entrar no fórum, igual a pergunta que a gente teve hoje, e para participar aí do podcast. Patrick, onde que as pessoas podem te encontrar? Mais uma vez, no curso, né, dando algumas aulas, a gente vai ter certeza. Nos próximos dias o curso Sala de Emergência, né, uma abordagem prática sobre os principais temas em sala de emergência, como resolver a vida dos pacientes que estão graves e críticos, que precisam de um atendimento precoce, rápido, de reconhecimento de síndromes. E vai ser em novembro, dia 10 e 11 de novembro, e também no blog icurevisited.com. A gente pode e no Twitter? No Twitter é Patrick Aurel, tudo junto. Meu Twitter é JF Marchini, MARCHINI. E no @emergênciafmUSP. Muito bem. Pessoal, até a próxima. Valeu.